você tem, de um lado, religiosos judeus, e do outro lado você tem os pagãos. Os dois se tornaram cristãos. Os dois abraçaram a fé em Cristo. Só que qual é o problema? O problema é que os judeus, por pertencerem a toda a história do Antigo Testamento, por pertencerem à linhagem de Abraão, Moisés, Davi, e por eles terem o Antigo Testamento, ou seja, as leis de Deus em mãos, que foram os judeus que receberam essa lei e guardaram essa lei, por causa disso, os judeus se achavam o quê? Superiores aos pagãos. Aqueles que eram de outras religiões, de crenças pagãs, de crenças romanas, de crenças gregas, de crenças todo tipo que havia naquele tempo. Então, os judeus se achavam melhores que os pagãos, porque eles tinham recebido as leis de Deus. Aí Paulo, que está escrevendo para esta comunidade, que ele sabe, Paulo não esteve lá em Roma ainda, quando ele está escrevendo aqui, lembra, né? Mas ele sabe do que acontece lá em Roma. Ele tem amigos em Roma, ele tem notícias de Roma, e ele sabe que há esse conflito de judeus, guardadores da lei do Antigo Testamento, contra os pagãos, que não tiveram essa lei, não tiveram esse Antigo Testamento. E aí há esse conflito, os judeus se colocando superiores. E aí Paulo, agora a gente vai ler de novo, você vai entender tudo. Ó. Romanos 2,12, o que eu já li vou ler de novo. Todos os que pecaram sem a lei perecerão. Ou seja, os pagãos não tinham lei. Eles não receberam a lei de Deus como os judeus receberam. Eles fizeram coisas contra a lei, eles perecerão. Pecaram. Mas ele continua. E todos os que sob a lei, debaixo da lei, pecaram, que são os judeus, pela lei serão julgados. Porque os judeus tinham a lei, sabiam da lei e mesmo assim pecaram. Então ele está falando, ó, os pagãos não tinham a lei, pecaram, perecerão. Os judeus tinham a lei, pecaram, serão julgados também. Aí vem o versículo 13. Com efeito, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas serão justificados os que observam a lei. Olha o que Paulo está dizendo. Justo diante de Deus não é quem tem a Bíblia de cor. Justo diante de Deus não é quem sabe da Bíblia, sabe do catecismo, quem tem a informação. Não. Justo diante de Deus é aquele que pratica, que observa a lei. Mesmo que não tenha recebido a lei, olha que interessante. Mesmo que não tenha recebido a lei, a informação não chegou no ouvido dele. Mas ele, pelo modo como ele vive, ele pratica a lei. Entende? Há pessoas que receberam a lei, são os judeus. E há pessoas que não receberam a lei, até ali aquele momento, eram os pagãos. Mas Paulo está dizendo, diante de Deus não está valendo quem recebeu. Diante de Deus está valendo quem pratica. Então tem judeu que recebeu a lei e pratica. Parabéns para ele. E tem judeu que recebeu a lei e não pratica. Então não adianta ele ter lei. Ele tem que observar, ele tem que praticar. A mesma coisa os pagãos.
Tem pagão que não recebeu a lei e não a pratica. Vive uma vida torta. E tem pagão que não recebeu a lei. E mesmo não tendo recebido a lei, ele pratica. Ele busca o bem, ele busca o que é verdadeiro, ele busca o que é justo, ele busca o que é correto. Então Paulo está falando, o que vale mais diante de Deus? Quem tem a informação ou quem tem a prática? Paulo está tirando isso da cabeça dele? Não. Jesus já tinha falado isso. Vamos ver? Mateus, capítulo... Deixa o Romanos marcado que a gente vai voltar toda hora nele. Mateus, capítulo 21. Mateus 21, 28. Mateus 21, 28. Está dizendo assim, ó. Jesus, dentro do templo de Jerusalém, falando com os sumos sacerdotes. A cena é essa. Se você olhar um pouquinho acima, o versículo 23, está dizendo, ó, quando Jesus foi ao templo, os sumos sacerdotes, anciãos do povo, dirigiram-se a ele. Então, o que Jesus está conversando aqui é com os sumos sacerdotes dentro do templo. É o pessoal dono do templo. Aí, olha o que Jesus vai dizer para eles. Versículo 28. Mateus 23, 28. Perdão, Mateus 21, 28. Jesus está dizendo para eles: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo que os publicanos... Gente, Jesus estava dentro do templo, falando com as autoridades da religião. Eu vos digo que os publicanos... Quem são os publicanos? Os pecadores, o pessoal que vive pela rua, que não vai a templo, não vai a nada. Os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Por que Jesus está dizendo isso para as autoridades religiosas de Israel? Porque Jesus está dizendo, olha, o pai tinha 2 filhos. Um filho é esse que é da religião de Israel. E o outro filho é gente que anda pela rua, que tem uma vida, sei lá, que não vai ao templo, é chamado de pecador. Tem esses 2 filhos. O pai disse para um filho, vai trabalhar na vinha, ele falou, não vou. Mas depois foi. E aí falou para o outro, vai. Ele disse, vou, mas não foi. Aí Jesus fala, qual dos 2 fez a vontade do pai? O que disse sim e não foi, ou o que disse não e depois foi? O que disse não e depois foi. E aí Jesus fecha dizendo, pois é, esses que dizem não, mas depois vão, são esses que vocês acusam, apontam o dedo, discriminam como pecadores, como prostitutas. E vocês aqui dentro do templo dizem sim, eu vou, mas na hora de praticar o bem, só brota ódio do coração de vocês. Entende? É o mesmo que Paulo está dizendo. Não é porque os judeus receberam a lei que eles estão na frente de outros povos, não. É Paulo que está dizendo isso, não sou eu. Porque diante de Deus não conta quem tem a informação, conta quem tem a prática.
E passando para nós, para a nossa linguagem, não é porque nós temos a informação, porque nós temos o catecismo, que nós podemos apontar o dedo contra o outro que não vai à igreja, que não é católico, que lá, aquele lá está perdido, está no inferno. Não pode fazer isso, gente. Está errado. Porque você pode ter a informação, mas ele pode ter a prática. Quantas pessoas praticam o evangelho nesse mundo de Deus e nem nunca ouviram falar de evangelho até de Jesus? O mundo tem hoje 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão é católico. 1 de 8. Ou seja, tem 7 bilhões de pessoas que não têm a informação que nós temos. E você acha que nós, por termos essa informação, somos melhores que eles? Somos mais amáveis? Somos mais misericordiosos? Somos mais perdoadores? Somos mais caridosos do que eles? Eu estou para te dizer que não somos, não. Eu estou para te dizer que a gente tem informação. Mas a prática não sei se temos, tenho dúvida. Então, volta lá para Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo 13 de novo. Vou ler pela terceira vez hoje. Com efeito, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei. Não são justos diante de Deus aqueles que ficam ouvindo pregação o dia inteiro, não. Mas serão justificados os que observam a lei. Se você ouve pregação o dia inteiro, tem gente que escreve para mim, Carlos Magliano, te ouço o dia inteiro aqui da Bíblia Mais. Ótimo. Mas, espera lá. Não é isso que vai te fazer justo diante de Deus, não. É aquele que observa a lei. Pode ter gente que não sabe nada de Bíblia mais, nem de Bíblia menos, nem de nada, mas é mais praticante do que aquele que ficou ouvindo pregação e no louvor o dia inteiro. Aí a gente está continuando o capítulo de semana passada. O que Paulo falou semana passada incansavelmente? Não julga. Não julga. Você não conhece o coração de ninguém. Eu sei que Paulo quer visitar a comunidade de Roma, mas ele está entrando com os 2 pés no peito de todo mundo. Ele está dando uma voadora geral. Eu não sei se ele está pensando que ele vai ser bem recebido, porque ele está entrando de sola. Desde o capítulo 1, Paulo está descendo o sarrafo mesmo. Você está sentindo, né? Está sentindo. Isso é atitude profética. O profeta é isso aqui. O profeta não é que fica adivinhando o futuro, falando coisas. Vai dar tudo certo na sua vida. Ai, uma profecia. E vai dar tudo certo. E você vai encontrar um homem rico para casar, mais uma profecia. Ah, e você vai ter uma empresa, vai prosperar muito, uma profecia. Isso aí é malandragem. Gente malandra que quer envolver os outros para tirar algum benefício. Isso tem nada de profecia, isso tem tudo de malandragem. Profeta é isso aqui que Paulo está fazendo. Que bota o dedo na ferida, tira as máscaras e bota todo mundo se olhando no espelho. Isso é ser profeta.